Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. De repente surgiu a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Vamos falar daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que faz toda a diferença na nossa vida, aquilo de fato que faz diferença na nossa vida. Hoje eu estou disciplinada, com o relógio aqui do meu lado, prometo ser breve, né? E estou com uma proposta muito legal. Eu já tinha isso tudo aqui e foi o que me restou, né, da minha pasta de esboço de mensagens que foi roubada. Meu coração ainda dói, mas o Senhor tem palavras novas para nós. E eu resolvi desengavetar esse projeto e compartilhar com você, né? E o nome do projeto é Tempo de Ser Mulher. Mas é tempo de ser mulher dentro da palavra de Deus. Então, nós teremos 7 lives, né? Serão 7 reflexões sobre que mulher nós precisamos ser neste tempo. Mulher nós somos, mas que mulher nós precisamos ser neste tempo. E a mulher que nós vamos começar é Ana, porque é tempo de ser uma mulher que ora. Como anda a sua vida de oração? Ontem eu recebi um vídeo falando sobre várias profecias, né, do que está acontecendo, enfim. Mas já está lá na palavra, em 1 Pedro já está escrito, né, que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então não existe novidade nenhuma de que há uma perseguição, de que há uma luta, de que há uma guerra espiritual. E também não existe novidade nenhuma de que somos mais do que vencedores em Cristo. Nós já lemos o livro todo, nós sabemos o final da história. Nós precisamos de fé, de perseverança, de estar realmente aliançados no Senhor, nos corrigindo em todo o tempo, revendo a nossa rota, para que o Senhor nos encontre com a lamparina cheia, né? Cheia de azeite, cheia da presença dele, transbordando apesar das lutas. Bom, minha querida, eu não sei como você dormiu ontem, como você acordou hoje. No momento que você for assistir essa live, também não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer que as lutas, elas vêm, mas elas vão, elas passam. Na verdade, elas trocam de roupa, né? Nós é que permanecemos cada dia mais fortes. Então, vamos lá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, porque nós vamos falar de Ana, né? No capítulo 1, quando fala de Eucana e suas mulheres. E em seguida, lá no versículo... Vamos começar a partir do versículo 4, ok? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, porções do sacrifício, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Olha só, ele dava uma porção dupla a Ana porque ela não tinha filhos. Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela não podia ter filhos. E isso, naquela cultura e naquela época, era algo muito significativo para a mulher. E assim o fazia ele de ano em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está com o coração tão triste? Eu não te amo tanto, eu não sou melhor que 10 filhos para você? Pois é. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. Presta atenção aqui. Com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bom, nós vamos parar aqui, e eu gostaria que, para casa, você lesse 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, certo? O que acontece? Não vou poder tirar o óculos, né? Porque eu vou ter que ler, não tem jeito. Vamos lá. A vida pessoal de Ana era marcada por desespero, pelo desespero de não ter filho
e pela tentação de não ceder às provocações. E aí você pensa quanto era significativo para aquela mulher, né, ter filhos que ela não tinha, e além de ter a dor de não ter filhos, ela era provocada constantemente. Isso provavelmente você já sabe, né? Você que é cristã e já ouviu muitas vezes. Ana era amada, valorizada pelo seu marido, mas isso não era suficiente. O que chama atenção na vida de Ana é algo muito interessante, né? Será que Ana só orou aquela vez, pedindo a Deus um filho, né? Será que Ana não tinha feito orações em outro tempo, se ela conhecia o Deus de Israel? Será que Ana... Qual era a motivação de Ana para ter um filho? Será que era preencher realmente o seu coração ou calar a boca, né, da sua rival? E aí agora a gente vai ponderar um pouquinho sobre nós, né? Quantas vezes nós temos orado pela mesma coisa e não temos obtido respostas? E aí eu abro um leque para falar sobre oração. Não significa, né, que você... Não existe um padrão específico, amada, para oração, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. A oração, ela te leva até a presença de Deus. A oração, ela não traz o que você quer necessariamente. Porque Deus, ele não é um gênio da lâmpada, que você vai lá, esfrega e plim, né? Não é assim que acontece. A oração, ela te leva à presença de Deus. E quanto mais você ora, e quanto mais você pede, e quanto mais você clama, mais perto de Deus você chega. Eu questiono muito a intimidade dessas pessoas que tratam Deus como alguém que está pronto para servi-lo. Sabe? Como alguém que vai me responder. Não, eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus e Deus vai. Não, Deus não vai, porque Deus não é obrigado. E porque Ele sabe todas as coisas. Quantas vezes nós pedimos coisas ao Senhor que não eram para acontecer, sabe? E que o Senhor nos diz não, porque Ele sabe lá na frente o que aquilo vai resultar. Quantas vezes nós insistimos em coisas, mas você só permanece nessa oração errada e nessa insistência errada quando o seu coração não é voltado realmente para a vontade de Deus. Porque aí eu volto na questão da oração. Quanto mais você ora, mais íntima de Deus você se torna. E quando você se torna íntima de Deus, e quando você sente a presença de Deus, aquilo que você está pedindo se torna tão pequeno, que você sai da oração satisfeita, que você sai da oração preenchida, que você sai da oração consolada. Aliás, você não sai, porque quando você entra em oração, a sua intimidade com Deus, ela cresce de tal modo que você permanece aliançada no Senhor. Você permanece com Ele. É por isso que nós precisamos orar mesmo quando não temos vontade. Nós precisamos orar em todo o tempo, por todos os motivos. Então nós precisamos desse tempo de oração. Foi a oração que fez toda a diferença na vida de Ana, né? E aí tem uma segunda característica que chama muita atenção nessa oração de Ana. Tudo que ela quer é ter um filho. O que ela mais quer é ter um filho. Mas nessa mesma oração que ela chora desesperadamente, ao ponto, né, de no templo o sacerdote achar que ela está embriagada, né? Você bebeu, por que você está desse jeito? Você já chorou assim, descontrolada? Né? Aquele choro que você começa a urrar, né? E... Enfim, se você não chorou assim, você é uma privilegiada, né? Mas eu acho que é bem característico da mulher em alguns momentos. Ou você é fleumática, pode ser também, questão de temperamento. Mas algumas mulheres choram dessa forma, principalmente dada a profundidade da dor, né? E Ana, com toda aquela dor e aquela vontade, aquele choro, o que acontece? Ela, no mesmo momento que ela pede a Deus, ela promete devolver. Gente, isso é surreal. Porque assim, é meio que sem lógica.
Por que que eu vou ficar desesperada para pedir algo a Deus, para receber algo de Deus que eu vou devolver para Deus na mesma hora? É meio que não tem lógica. É como se eu quisesse muito dinheiro para ir ao mercado e quando chegar lá deixar as compras. Mas Ana se apresenta diante de Deus dessa forma. Ela ora, ela pede e ela entrega. E ela fala assim, se o Senhor me der, eu te devolvo. Aí a gente pensa assim, bom, agora vamos fofocar sobre Ana. Ela estava querendo se resolver com Penina. O problema dela era Penina. Porque aí se ela tivesse um filho, pronto, Penina não ia poder mais dizer que ela era seca, que ela era estéril, que ela não podia ter filhos, né? Só que o que acontece ali, nós vamos ver mais na frente que não é isso. Por quê? Porque Deus não responde esse tipo de oração, né? Deus não daria um filho. Aleluia! Que bom que você está aqui, vai ficar gravada. Deus não nos daria um filho, né, para satisfazer o nosso ego e acabar com uma rixa, né? Deus não faz assim. Não é assim que Deus age. Então, Ana, quando ela entrega aquele filho para Deus, ela, na verdade, está fazendo um pacto com Deus. E isso é lindo, por quê? Porque ela chegou num grau de intimidade com o Senhor, ela chegou num grau de intimidade naquela oração que ela entregou. É claro, nós sabemos que essa atitude de Ana, ainda que ela não entendesse, também era uma atitude profética, porque Samuel, ele seria, né, juiz de Israel, ele seria profeta. Então ela teve uma atitude profética ali, né? Ela não sabia. E aí você percebe a dimensão, o poder da oração. Quantas vezes você pede algo para Deus e que você nem imagina, que aquele desejo colocado dentro do seu coração é algo que já está no plano e no projeto de Deus e por isso ele acontece. Nós somos muito assim, arrogantes, presunçosos, sabe? De achar que a nossa vontade está sendo realizada. Olha, Deus me livre das minhas vontades serem realizadas, mas Deus me livre mesmo. Mas a vontade dele precisa ser realizada. E essa vontade dele é perfeita, né? Ana, então, vai ter Samuel. Ana vai gerar esse filho. E depois que ela faz esse pacto com Deus e ela sai do templo, acabou o sofrimento. O filho já havia chegado? Não. Não. Mas ela já tinha tido aquele encontro, aquela intimidade com Deus que preenchia de uma tal forma o coração dela que pronto, estava resolvido. Ela sabia, ela sentia dentro dela. E Samuel chega. E aí tem umas coisas aqui que eu queria colocar, né? Ana faz um pacto com Deus, prometeu devolver-lhe a vida preciosa do filho que talvez ele lhe concedesse. Deus honra esse ato ousado e decidido de Ana. Nós precisamos ter atitudes ousadas e decididas diante do Senhor, mesmo sem enxergar o chão, a rota, o caminho, a possibilidade. Mas a gente precisa colocar assim, Deus, essa é a minha necessidade e eu quero que o Senhor faça parte dela, não da necessidade, mas da provisão. Que quando a provisão vier, o Senhor esteja incluído nesse projeto. Fala para mim, que projeto que Deus participa que dá errado? Não tem. Então os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos, eles precisam estar aliançados com o Senhor. É por isso que a gente não pode ter medo de pedir para Deus, Senhor, faça a tua vontade. Não tenha medo de clamar pela vontade de Deus, porque a Bíblia nos assegura que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, é perfeita. Então isso também é um termômetro para você avaliar coisas na sua vida, sabe? Desejos seus, tem sempre um cabelinho aqui atrapalhando. Desejos seus, sabe? Aqueles desejos que não se encaixam naquilo que o Senhor quer. Então Ana entrega esse filho para Deus. Isso é assim, tremendo. Antes da Maria Júlia nascer, eu fiz uma oração muito difícil, né? Assim, eu gosto dessas coisas assim, faz parte do meu temperamento, né? Bem exagerada, bem dramática.
Eu falei, Senhor, me dá um coração que gera e que entrega. É muito difícil, né? E Deus ainda não me deu esse coração todo não, tá? Não se enganem. Mas me dá um coração que gera e que entrega. Porque nós precisamos entender que nada vem de nós, né? Nada vem de nós, vem do Senhor. Então não pode ser gerado nada de bom em mim que eu retenha, eu vou morrer. Não é meu, é roubo. Então eu preciso ter um coração que gera e que entrega. Ainda que Ana não entregasse o filho no templo, Samuel não pertencia a ela, pertencia ao Senhor. Né? Ainda que qualquer mulher, sabe, nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade, aquilo que temos, as nossas conquistas pessoais, profissionais, emocionais, tudo vem dele. Tá lá na palavra, em Colossenses. Todas as coisas subsistem em Jesus, elas não existem em nós. Sabe? A gente pensa assim que, não, querida, tudo subsiste em Jesus. Isso também nos traz paz. Eu lembro de uma aula no seminário de um professor muito querido e ele disse uma frase que eu não esqueci nunca mais, né? Aliás, não é uma frase, ele ensinou. Faz parte do caráter de Deus criar e sustentar todas as coisas. E faz parte do nosso caráter duvidar disso, né? Só pela misericórdia. Faz parte do caráter de Deus criar e sustentar todas as coisas. Então não se preocupe. Aquilo que você gera e que você entrega, aquilo que você quer e que você devolve para o Senhor, na verdade aquilo permanece, porque você, nós pertencemos ao Senhor e os nossos sonhos também pertencem ao Senhor. Amém? Então, ainda falando sobre essa mulher que ora, né? Ana é o nosso exemplo da mulher que ora. Ana, provavelmente, sua fé é recompensada e seu filho recebe o nome de Samuel, ouvida por Deus. Olha que coisa linda, que nome lindo. Samuel, ouvida por Deus. Pois do Senhor o pedi. 1 Samuel 1:20. Ela reconhece o povo, né? Hebreu tinha muito isso, ela reconhece Deus no nome do seu filho. Segundo o costume da época, Ana provavelmente amamentou o menino por alguns anos, por tempo de lhe transmitir seu espírito de profunda reverência e devoção, e também de formar um vínculo profundo com o seu filho. Gente, eu sei que é cultural, né? Eu entendo que fazia parte da cultura daquela época e que isso, de alguma forma, eu quero acreditar que seria mais fácil, tá aí a professora Isabel para me corrigir, acho que qualquer dia eu vou fazer uma live com ela perguntando um monte de coisa para vocês aprenderem também. Ela acabou de ter um bebê lindo, né, chamado Timóteo. Então eu acredito que naquela cultura era mais fácil essa questão do entregar o filho, né, do filho ir para o templo, enfim. Mas aí eu penso como mãe, né, que amamenta, eu amei amamentar meus filhos, é um momento assim muito especial. Muito, muito mesmo. Imagina você, depois de amamentar, entregar o seu filho. Será que como mulher, assim, em algum momento ela não sentiu alguma coisa? Porque a gente idealiza as mulheres da Bíblia, né? Elas são mulheres como nós, né? Elas são mulheres como nós. E aí, como é que foi para Ana entregar Samuel, depois de amamentar? Primeiro filho, filho desejado, filho sonhado, resposta de oração, entregar aquele filho na mão do sacerdote. Querida, por mais que a cultura ensine isso, é um ato de fé. É cultural para nós que os nossos filhos cresçam e se casem, mas não é difícil? Fala aí. Eu não tenho muita dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com umas outras questões em relação ao meu filho. Mas mesmo assim é difícil, né? A mãe quer os filhos perto. Toda mãe, gente, toda mãe. Tem um pessoal que pariu e não é mãe, né? Então, assim, exclui esse povo. Eu tô falando de quem é mãe de fato. Então, Ana entrega. Porque ela está honrando a parte dela no pacto. Ana já amadureceu. Ela sabia do compromisso dela. Né? Então Ana já amadureceu e ela cumpre a parte dela no pacto. E com um discernimento profético, Ana semeou bênçãos para a geração seguinte, conforme havia prometido.
Samuel cresceu e se tornou o último juiz de Israel e um excelente profeta, olha só, que ungiu os 2 primeiros reis de sua nação. Foi um líder espiritual de grande importância que conduziu Israel de volta a Yahvé. Sua mãe Ana teve parte nesse despertamento espiritual quando confiou em Deus, deixando para toda a posteridade um exemplo de devoção determinada em seu papel de mãe. Gente, eu tenho vontade de chorar. Porque assim, é tremendo. Ana não sabia quem seria Samuel. Ela não fazia ideia de qual era o propósito de Deus para a vida de Samuel. Então eu quero... Ai, deixa eu beber uma água aqui. Eu quero que você pense comigo agora na responsabilidade que nós temos sobre as pessoas. Para você que acabou de ser mãe, para você que é mãe, sabe, de 15, de 20, de 30, de 9, de 8. A responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos. A responsabilidade que nós temos sobre as pessoas que nos cercam. Você não sabe qual o plano, o propósito de Deus para aquela pessoa. Sabe? Então você não pode reter, você não pode ferir, você precisa amar, você precisa entregar e confiar em Deus. Que aquela pessoa, sabe, ela tem um propósito lindo, um projeto de Deus na vida dela. Você consegue imaginar você interferindo num projeto do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Interferindo pelas suas vontades, pelos seus pensamentos, as suas crenças, o seu egoísmo, não importa. Então olha a responsabilidade que nós temos sobre outras pessoas, né? E Ana entrega Samuel. E Samuel se torna esse homem de valor e de peso na história do povo de Israel e na nossa história. Ana é uma mulher que ora. Hoje nós precisamos de mulheres que orem assim, que orem colocando para Deus toda a sua dor, que orem colocando para Deus seu mais profundo desejo, que orem expondo todas as suas lágrimas, que orem colocando tudo, absolutamente tudo que está dentro do seu coração, até um nível de oração que seja capaz de fazer um pacto, uma aliança com Deus, que será estabelecida por Ele, né? Não necessariamente você vai entregar um filho como Ana, mas talvez você vai entregar outras coisas, para que aquilo se torne produtivo no reino e para que você seja abençoada. Porque depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Mulheres que oram. Então, nesse nosso projeto é tempo de ser mulher. A primeira mulher que você precisa ser é uma mulher que ora, antes de qualquer coisa. É uma mulher que coloca para fora, né? Eu tô no quarto. Que coloca para fora do quarto todas as outras coisas e pessoas e que entra numa profunda intimidade com Deus, em oração, em busca, em fidelidade, em sinceridade, sincera, e se revela para Deus. Senhor, esta sou eu, este é o meu desejo, esta é a minha dor, estes são meus sonhos. E que luta por aquilo em oração. A partir daí, de que você se torne uma mulher que ora, aí sim, você vai se tornar outras mulheres. Na verdade, não é outras mulheres, são as características que vão fortalecendo a mesma mulher. Eu quero te dizer que isso é um convite, né? É um convite à oração. É um convite à intimidade com Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa no sentido de que a nossa prioridade é a oração. E a partir daí nós vamos para as outras coisas. Você já me ouviu falar isso, eu acredito. E você sabe que quando você ganha, né, algum tempo em oração no começo do seu dia, todo o seu dia flui. E aí eu quero te ensinar um segredo espiritual. Quando você estiver muito atarefada, quando você estiver muito enrolada, quando você estiver com muitas dificuldades, pare. Vá para dentro do seu quarto e faça a seguinte oração. Espírito Santo, adestra as minhas mãos para a batalha.
Me ajude neste dia, nestas tarefas, porque se o Senhor for comigo, eu irei. E Ele vai porque é bíblico. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Querida, se passar no fogo tá com você, quanto mais passar um dia cheio de tarefa, né? Mas nós precisamos ter fé e consciência de que o Senhor está conosco, de que o Espírito Santo está conosco. Amém? Então esse é um convite para que em primeiro lugar você seja uma mulher que ora por você, diante de Deus pelo seu coração, expondo tudo o que você sente, tudo o que você pensa, né? Ser uma mulher que ora pela sua casa, pelo seu marido, se você for casada, pelos seus filhos. Ser uma mulher que ora, entre em oração. É tempo de nós entrarmos em oração. Vamos orar. Por todas as causas e questões, vamos orar. Vamos orar. Pare de se desesperar. Pare de falar muito sobre determinado assunto. Isso serve para mim também, tá? O Senhor ministrou no meu coração de madrugada. Pare de falar muito sobre determinados assuntos, sobre política, e vá orar. E vá orar. E vá orar. Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais que subsistem nele, porque Deus é maior que todas as coisas. Então creia, querida, que a sua oração não é uma varinha de condão, mas a sua oração te leva num nível de intimidade com Deus, a ponto de você entender quais são os sonhos e os propósitos dele para a sua vida. E alinhada com o Senhor, você se torna mais que vencedora. Esse é o propósito. Isso é uma mulher que ora. Então Ana foi uma mulher de oração. Amém? A Bíblia não relata se ela orava 3 vezes por dia como Daniel. A Bíblia não fala assim, Ana já orava há 200 anos por isso. Mas a Bíblia fala que ela orou e chorou copiosamente. A um nível de oração que foi capaz de entender um pacto com Deus. Cumpriu esse pacto. Abençoou gerações e foi abençoada. Uma oração sincera. Uma oração. Amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Fui abençoada com o horário, né? Eu tinha um compromisso, desmarcaram um compromisso. E aí eu olhei para minha filha e falei assim, Maria Júlia, sabe o que eu vou fazer agora? E na hora o Senhor falou, uma live. Eu falei, é agora. Larguei tudo, né? Agora, preparado o banquete, vamos cuidar do restante das coisas. Que o Senhor te dê um dia, uma noite abençoada, que você realmente se volte para o Senhor em oração, tá? Eu quero te dizer que como mãe, como mulher, como pessoa, como ser humano, eu sei que os dias têm sido muito difíceis, as lutas têm sido muito grandes, mas confie no Senhor. Ele é bom, sabe? O bom de você fazer live também é que você fala olhando pra você, entendeu? Eu sempre gostei disso, porque assim a gente vai se ministrando, né? Ele é bom, ele cuida de todas as coisas, ele está presente, não se preocupe. Nós já sabemos o final do livro. E no final do nosso livro está escrito vitória. Então permaneça em oração, não deixe de orar. E não faça da sua oração somente um momento de dor e de choro, mas faça da sua oração um momento de adoração, que é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta manhã deliciosa. Obrigada, Senhor, por estar contigo aqui e ouvir a tua voz. Senhor, eu quero agradecer pela vida de Ana. Eu quero te agradecer, Senhor, porque toda a dor, Senhor, que ela sentiu, Senhor, de não poder ter filho, de ser provocada daquela forma, produziu nela, Senhor, uma pérola, uma oração sincera, Senhor, uma oração profética, Senhor, um pacto profético, Senhor, quando ela gerou Samuel. Senhor, tu respondeu aquela oração. Faz de nós nesse tempo, Senhor, mulheres de oração. Mulheres, Senhor, que clamam pelas suas casas, pela sua nação, pelos seus filhos, pelos seus maridos, mulheres de oração, Senhor. Pai, que toda causa seja entregue ao Senhor. Senhor, nos leva a um nível de intimidade tão grande, que os nossos desejos estejam alinhados com o Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada por este dia e por tudo que o Senhor tem para nós. E principalmente,
Obrigada porque o Senhor não nos revela todos os passos, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor já nos mostrou que no final da nossa história é a vitória que virá sobre nós, a vitória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós te adoramos porque o Senhor é bom, o Senhor é santo. Nós te adoramos porque mesmo sem merecer o Senhor nos ama. Nós te adoramos porque fomos alcançadas pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Nós te adoramos, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te dê um dia abençoado. Compartilha essa live. Eu quero te convidar, a quando tiver outras você está assistindo, porque nós vamos fazer uma sequência de 7 mulheres, de 7 fortalecimentos para as mulheres. E o primeiro é esse, uma mulher que ora. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.